Bom, pessoal, vamos iniciando aí pontualmente, né? Agora sim, às 16 horas. Estão me ouvindo bem, né? Aqui estamos. Boa. O pessoal está conectando aí, mas a gente já vai iniciando. Vou compartilhar a minha tela com vocês, como de costume, nossa segunda edição aí de treinamento em grupo. Para quem participou da primeira edição, acho que já entendeu um pouquinho a dinâmica, né? Quem está entrando aí pela primeira vez nesse tipo de reunião em grupo, a ideia é que realmente a gente faça aqui um overview do, né, ou do sistema, ou do módulo de atendimento, ou de fluxos, que é o caso de hoje. Eu não sei se tem até o bannerzinho ali, Bruna, para a gente mostrar para o pessoal. Então, todos os treinamentos em grupo a gente vai estar se reunindo aí falando de um tema específico. Hoje a gente vai configurar fluxos para vocês. E tendo dúvidas, sugestão, enfim, né, mandem aí as dúvidas no chat. Se preciso, a gente deixa aí um tempinho no final para o pessoal, né, ligar microfone, podem abrir câmera, né, microfone, tirar suas dúvidas, que daí a gente vai mostrando aí mais caso a caso, né, até para sugerir, pô, no meu escritório eu estou fazendo de tal maneira, ou como que eu configuro tal situação, e assim por diante. E aquele assunto mais específico, né, de configuração mais específica no escritório de vocês, fiquem à vontade também para ter uma reunião ali individual, né, com o nosso time aqui de suporte, CS, para a gente fazer essa configuração aí em conjunto com vocês. Legal? Então vamos lá, vou compartilhando a minha tela aqui já, tela inteira, e me confirmem quando vocês já estiverem vendo, e daí a gente já inicia. Na última que a gente teve na quinta, foi quinta, né? Foi quinta-feira. O pessoal falou que eu estava muito rápido, era um overview, né? Então era uma passada mais rápida mesmo. Então hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais calmo aqui, cauteloso em cada, né, situação que a gente for estar fazendo aqui de configuração. Mas podem me questionar aí, tá? Então hoje a gente vai ter bastante tempo, né, para se aprofundar mesmo nessa questão de fluxos. Esse escritório que eu estou conectado aqui é uma base totalmente de teste, então as informações que vocês vão ver aqui são, né, realmente fictícias, até para a gente poder testar bastante aqui no nosso caso de uso. Então vamos lá, pessoal, conectado aqui na Housee, né, estou logado já como correspondente bancário. Esse bancário 1 aqui, ele é um administrador desse meu escritório. Então se eu for aqui em usuários, até vamos verificar o menu gestão usuários, eu tenho aqui 10 usuários nesse escritório, né, um só administrador, que é este caso aqui, o bancário 1, que é o meu usuário. Então, vocês até podem ver que ó, o meu usuário está aqui com 2 escritórios configurados. Então, a gente consegue ver aqui ó, no cantinho superior esquerdo, ó, que eu tenho aqui o escritório demonstração e eu coloquei o escritório demonstração SP. A gente pode, né, intercalar entre um escritório e outro. Então, eu consigo aqui ter essa visualização multi-escritório, se for o caso, e toda essa configuração de fluxos que a gente vai fazer agora, ela é por escritório. Tá? Então, a gente tem clientes aqui em 10 escritórios, 15 escritórios, a gente consegue ter isso customizado por escritório. Seja ele uma filial, ou eu tenho aqui um escritório, por exemplo, neste meu caso aqui, ó, deixa eu até abrir os processos, só para a gente ver como é que está. Não é uma base de teste, não. O escritório demonstração, ele está com um monte de processo da Caixa, e o de SP, deixa eu ver se tem algum processo aqui, ó, tem alguns bancos privados. Deixa eu ver se tem algum filtro aqui de fase. Então eu estou com vários, não tem nada de pendência, eu estou com vários processos aqui de Bradesco e Itaú. Né? Então é uma questão de configuração mais de escritório, que a gente vai ter um treinamento também depois de, né, customizações do escritório em si, onde a gente altera logo e assim por diante. E quando eu visualizo aqui todos os escritórios, eu sei que não é o caso da grande maioria dos clientes, né? A grande maioria dos clientes tem só uma empresa, um escritório ali, com todas essas configurações. Mas quando eu tenho mais que um, eu tenho esse filtro também de visualizar tudo, né? Visualizar todos os meus processos, todo o meu painel e assim por diante. Então, voltando aqui, deixa eu pegar aqui o escritório demonstração SP. Vou ficar nesse daqui, tá? Estando dentro desse escritório agora, só o administrador consegue visualizar essa aba aqui de configurações no nosso menu, tá? Então, se a gente tem um usuário analista ali que não é administrador hoje, repetindo aqui ó, em usuários, eu consigo ver quem que é administrador, né? O bancário 1 é o único administrador nesse caso. Só o administrador tem acesso às configurações.
Da mesma maneira que só o administrador consegue vir aqui e adicionar novos usuários, né, ou alterar as permissões de um usuário específico do escritório, né, que esse usuário vai visualizar, se ele visualiza a proposta, visualiza o WhatsApp, visualiza o financeiro, principalmente. Então a gente consegue vir aqui e habilitar ou desabilitar para determinado usuário. Então é uma configuração de administrador. Então eu logado agora como administrador, ó, essa minha configurações, deixa eu até fechar todo o nosso menu aqui. Já até falou, né, na última reunião que a gente teve aí, na última live, sobre as customizações aqui do menu, né, onde a gente consegue aqui visualizar ou reordenar o menuzinho. Vou deixar tudo fechado, só deixar aberta a parte de configurações. E aqui em configurações a gente tem uma aba fluxos. É muito isso que a gente vai mostrar hoje para vocês. Então aqui dentro de fluxos, o que eu tenho de grandes alterações, grandes atualizações dentro dessa aba, tá? Que antes a gente não tinha, principalmente. Aqui, ó, no cantinho direito, fases. Então, configurar fases, tá? Então, olha só, eu vou até colocar aqui, ó, cadastro escritório 2, para mostrar para vocês. Vou sair aqui, ó, ele já vai ficar salvo, cadastro escritório 2, e eu vou alterar aqui, ó, para o escritório demonstração 1, só para vocês visualizarem aqui, ó, que isso é por escritório, fase cadastro 1. Só para vocês entenderem que a gente consegue ter, né, fases diferentes para cada escritório, se for o caso de vocês. Tem um escritório demonstração e o escritório SP. Então, quando eu alterno aqui, ó, neste meu fluxo, até posso mudar aqui, ó, fluxo padrão SP. E as fases que elas ficam aqui, ó, vou colocar cadastro escritório SP. Tá? Só para vocês verem a diferença. Então, o que a gente precisa configurar inicialmente, pessoal, que a gente sempre sugere para todos os clientes, e inclusive, né, quem já é cliente há mais tempo, talvez reconfigurar, revisitar, porque isso é uma atualização que a gente teve aí faz 2 meses mais ou menos, essa questão de fases. Então hoje vocês conseguem customizar essas fases, que antes não era possível renomear ou criar novas ou excluir. Essas fases do sistema, elas eram padrões. Onde que apareciam essas fases? Tá aqui, ó, deixa eu abrir um processo. Deixa eu pegar aqui processo de teste. Essas fases aqui, ó, tá vendo? Então tem essa opção de alterar fase. Tá vendo que já apareceu aqui, ó, fase cadastro 1, que eu acabei de renomear lá. Então isso aqui hoje já é totalmente customizável, que antes não era. Antes a gente só conseguia customizar aqui as etapas, né? Do 1 ao 8, que é aquele padrão, podia criar novas ou tirar novas. Agora a gente consegue também alterar a fase. Então visualizando aqui o processo, acho que fica mais fácil da gente entender o que é fase e o que é etapa, tá? Então, ó, tô com o processo aberto e aqui eu tô nas configurações, então, de fluxo, ó, onde eu consigo configurar fases e consigo configurar aqui, ó, as etapas, que é aquela 1 a 8. Isso já era customizado, mas a gente teve muita atualização também, muita melhoria aqui nas configurações dessas etapas. E que a gente pode dizer assim, né, a fase ela é realmente a situação, ela é o status desse processo. Então, por isso que a fase, apesar de a gente conseguir customizar ela, criar novas, renomear, excluir, enfim, ela é única para o escritório. Por quê? Porque ela que vai demandar aqui aonde que esse processo está, em que fase realmente ele está, o nome é bem, né, didático, qual que é a situação dele, assim, qual que é o status global dele. E aqui essas etapas, né, de 1 a 8, ela é mais um filtro visual, né, onde eu consigo acompanhar aqui a questão dos formulários, né, onde tem cada formulário e assim por diante, certo? Então, é a principal diferenciação, né? Então, por isso que é muito importante que as fases a gente tenha essa renomeação, é uma por escritório, como eu falei, e aqui as etapas do processo, eu posso ter mais que uma etapa de processo. Por quê? São os fluxos. Então aqui, ó, deixa eu pegar esse aqui tem bastante. Esse de banco privado, por exemplo, vocês podem ver que, ó, só tenho 6 etapas dentro dele. Então eu posso vir aqui alterar do fluxo padrão para o fluxo banco privado, só para vocês identificarem, ó. Tá vendo que o meu processo aqui, ó, ele já vai mudar só para 6 etapas. Então eu consigo ter mais que um fluxo, né, ou no processo, ou este processo aqui da Bruna Padilha, ele está com este tipo de fluxo, né, que é um fluxo de banco privado, e este daqui, ó, do Horácio, ele está com o fluxo padrão SP, que é aquele do 1 ao 8.
Então, eu posso ter vários fluxos. E quando que eu utilizo fluxos diferentes? Ou talvez um fluxo para caixa, um para o banco privado, ou, por exemplo, a minha esteira de aprovação do Itaú é mais simples. A minha esteira do Bradesco exige aqui uma etapa a mais, né, de conformidade. Ou quando eu faço, principalmente, um empreendimento, eu preciso ter aqui um acompanhamento de obra. Mas se essa aprovação desse cliente não exige um acompanhamento de obra, é um avulso, é um secundário, eu posso vir aqui, né, em configurações de fluxo e criar um fluxo sem essa etapa de acompanhamento de obra. Então, olha só, já vou vir aqui em fluxos, vou pegar esse padrão, eu vou duplicar ele, acabei de duplicar como cópia, e eu vou criar agora aqui um fluxo avulso, só para vocês entenderem. E aqui, ó, na etapa 8 de acompanhamento de obra, eu vou excluir ela. Então, eu vou excluir essa etapa, vou até conformidade e garantia, tá? Então, só para vocês entenderem, eu vou salvar como um fluxo avulso. E agora aqui, ó, eu já consigo, dentro do processo, ou quando eu inicio um processo, eu vou vir aqui e vou alterar ele para fluxo avulso. Vocês vão ver que essa etapa 8 de acompanhamento de obra, ó, acabou de sumir. Tá vendo? Então eu acabo simplificando, né, o meu processo, a minha análise de crédito com esses fluxos. Para cada situação, eu posso ter um fluxo diferente. Então, isso é a vantagem da gente ter essa personalização de fluxos para vocês, tá? Tem clientes aí que tem diversos fluxos, né, para cada situação, para banco privado ou tal modalidade. Quando é Minha Casa Minha Vida, ele coloca uma etapa a mais aqui de validação, enfim. Ou, né, tem clientes que rodam aí todos os processos com uma esteira padrão. Eles definem um fluxo inicial aqui. Ah, meu fluxo padrão é esse. Do 1 ao 5, por exemplo. Eu passo por cadastro, daí aqui etapa 2, que está como correspondente, vou renomear, por exemplo, para análise de crédito mesmo, né? Renomeio para análise de crédito, depois eu vou para montagem, eu já vou direto ali para conformidade, agência, não faço o CRI, né? Eu não tenho o registro do imóvel, vou excluir ele aqui dessa etapa. Então, olha só, excluindo aqui esta etapa de CRI, salvando, vocês podem ver que, ó, no meu fluxo avulso, ó, o CRI já vai sumir daqui, ó, tá vendo? De agência ele já vai direto para conformidade de garantia. Então é isso que nos permite nessa configuração de fluxo. Legal? Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? Eu sei que pode ser um assunto um pouco denso, né, complexo, mas é aquela história. Quanto mais liberdade que a gente dá para vocês, a gente estava até falando antes no almoço ali, mais customização, mais liberdade, mais complexidade de configuração isso traz também, mas isso é por um bom motivo. Essa configuração que a gente faz aqui de fluxos, fases atuais, é muitas vezes uma vez, né? É quando vocês iniciam aí o escritório, a gente vai agora, nesse momento, reajustar aqui, reconfigurar, deixar melhor essa questão de fases de fluxos, certo? Então, está tranquilo até aqui, né? Pô, está todo mundo em silêncio, eu vejo que tem umas pessoas com a câmera aberta ali um pouco assustadas, enfim, mas a Paola ali, ela tá dando risada, não sei se ela tá gostando ou tá ficando assustada, como eu reconheço a galera. Então, assim, pessoal, que é muito importante, dentro do escritório, a gente configurar fases. Então, ó, vou até mudar aqui, ó, agora. Vou colocar aqui, ó, fase de análise operacional. Fase de análise operacional e o fluxo padrão SP. Eu vou colocar aqui, ó, fase de cadastro. Opa, desculpa. Etapa de cadastro. Eu vou salvar, só para vocês verem agora a diferença aqui dentro do processo. Então, deixa eu pegar aqui uma visualizaçãozinha de Kanban. Deixa eu pegar esse de filtro aqui. Fluxo padrão. SP. Boa. Deixa eu pegar aqui um processo que eu vou alterar a etapa dele, só para vocês visualizarem, tá? Então, aqui as várias formas que a gente tem de visualização do processo, né? Lista, tabela, Kanban. Ó, vou pegar aqui essa Biga New e vou colocar agora ela no fluxo padrão. Legal, essa já está em conformidade de garantia. Então, olha só, aqui, ó, ele já está em etapa de cadastro e a minha fase cadastro escritório SP. Vocês estão vendo que eu já estou aqui, ó, nesse meu processo em conformidade de garantia, que é a última fase, né, desse processo. Eu não consigo voltar ele para cadastro. Aonde que a gente consegue liberar ou bloquear essas situações? Aqui dentro do nosso fluxo. Então, tudo que a gente for configurar aqui no processo, sempre vai estar aqui, ó, dentro de fluxos, nas configurações. Ou de fase,
ou do fluxo. Então eu estou no fluxo aqui, ó, fluxo padrão SP, eu vou vir dentro do fluxo padrão SP nas configurações, e aqui no workflow é onde a gente configura essas travas. Então vocês podem ver que, olha só, eu estou em conformidade de garantia, eu só consigo voltar aqui no meu workflow para CRI, que é a situação que está aparecendo aqui para mim, ó. Não consigo voltar para agência. Então, se eu quiser voltar esse processo para agência, é onde que eu configuro? Aqui no workflow, ó. Eu vou ligar a conformidade de garantia em agência. Tá vendo que ele já cria um vínculo aqui? Claro que esse desenho aqui eu posso, né, customizar ele, deixar ele, ó, automático aqui, ou deixa eu deixar ele bem horizontal, assim, para vocês entenderem a lógica. Então, ó, aqui eu consigo ligar uma caixinha na outra. Então, ó, conformidade de garantia já está ligado agora com a agência. Eu vou salvar, vocês vão ver que eu já vou poder voltar agora de conformidade de garantia para CRI ou agência. Olha só, já me deixa aqui voltar para agência. Isso serve da mesma maneira para avançar, tá, o processo de fase. Então, deixa eu pegar um processo aqui que está numa fase mais inicial. Vou pegar aqui, ó, esse aqui está em análise de crédito. Então, desse cliente aqui, ó, Horácio. Vou abrir ele está em análise de crédito. De análise de crédito, eu só posso ir para montagem ou para cadastro do escritório SP, que é essa fase que eu acabei de criar aqui, né? Então, eu estou em análise de crédito. Ah, eu quero avançar de análise de crédito já direto para a agência. Eu venho aqui na caixinha de análise de crédito e ligo ela na agência. Vocês estão vendo que ele vai criar um vínculo aqui, ó. Então eu posso agora de análise de crédito ir para montagem ou para agência. Tá bom? Estão ouvindo normal aí, né? Nos comentários. Normal, boa. Qualquer coisa, vocês me avisem aí, ou Bruna, abre o microfone, que nem sempre eu tô olhando pra telinha de vocês aqui, tá? Não, pode tocar que eu vou resolver aqui com ela, pode deixar. Show. Então, olha só, análise de crédito agora eu posso ir para montagem ou agência. Vou salvar, agora quando eu atualizar aqui o processo, ele já vai me liberar aqui, ó, de análise de crédito, eu posso ir para montagem ou não liberou a agência, ó. Quem sabe faz ao vivo. Ah, por quê? Ó, um bom teste. Por que que ele não me deixou ir para agência? Vamos ver quem que acha aí qual que é o problema desse processo. Por quê? Porque o meu fluxo não é o fluxo que eu estou editando. Eu estou no fluxo avulso nesse processo. E eu estou editando aqui o fluxo padrão SP. Entenderam? Então, olha só, vou alterar para fluxo padrão SP esse processo aqui. Agora, eu em análise de crédito, eu já posso ir para agência. Tá vendo? Então, por isso que fluxos é muito importante que a gente configure também. Né? Porque se eu estou num fluxo diferente, as travas aqui de fases também vão ser diferentes no workflow. Então eu posso ter vários fluxos, né? Diversos. E essas travas de workflow, vínculo de etapa com fluxo, elas são feitas aqui dentro por fluxo. Então olha só, eu estou aqui no fluxo padrão SP agora, eu já posso ir para a agência. Se eu for aqui, ó, no fluxo avulso, que é aquele que a gente acabou de criar, análise de crédito, eu não posso avançar as etapas. O que é importante também, pessoal, a gente ter de vínculo aqui, além das fases. Então eu tô aqui, ó, as fases. Essas fases, como a gente falou, é por escritório. Eu só consigo configurar fases para cada escritório e fluxos eu consigo configurar vários dentro do mesmo escritório. E a gente consegue vincular a fase com a etapa do fluxo. Então, olha só, nesse fluxo padrão SP aqui que a gente criou, deixa eu até renomear ele, eu vou botar fluxo caixa, que é o mais similar aqui da fluxo CCA. Vou deixar ele aqui salvo. Então, nas etapas aqui, ó, etapa de cadastro, etapa correspondente, né, que a gente consegue aqui, ó, dentro do processo, deixa eu alterar esse fluxo CCA. Então, ó, etapa de cadastro, correspondente, que a gente usa muito o termo aqui como se fosse o análise de crédito mesmo, né? Análise de crédito. Eu já vou renomear ele aqui para vocês entenderem. Então, ó, já renomeei, ele já vai mudar aqui, ó, de correspondente para análise de crédito. Então, eu mudo aqui o nome da minha etapa. E eu consigo vincular aqui essas fases com as etapas também. Onde eu faço esse vínculo? Tá? Eu faço aqui dentro das configurações de fluxo. Então eu venho na etapa que eu quero vincular, por exemplo, etapa de cadastro, eu vou vincular com essa minha fase aqui, ó, cadastro escritório SP. Então, ó, tá vendo? O cadastro escritório SP. A minha etapa de análise de crédito, eu vou configurar com a fase de análise de crédito.
A grande maioria dos clientes utiliza a etapa de acordo com a minha fase, né? A mesma nomenclatura. Mas eu posso, por exemplo, customizar, eu posso ter mais fases aqui, ou mais etapas diferentes. Isso, deixa eu mostrar aqui para vocês na prática um caso. Eu vou colocar aqui, ó, corretor, só para vocês entenderem, ou melhor, eu vou pegar aqui análise de crédito, engenharia, que é uma etapa. Vocês podem ver que eu não tenho aqui uma etapa de engenharia. Hoje a engenharia desse processo ela está dentro da análise de crédito. A análise de crédito, está vendo que a engenharia está aqui. Eu vou criar aqui uma etapa de engenharia. Total, tá, Roger? Então, olha só, o que eu estou fazendo agora aqui, ó, é justamente isso. Eu estou adicionando agora uma nova etapa. Eu posso criar quantas etapas eu quiser. A gente até tem um cliente aqui, eu estava em reunião esses dias com ele, ele tem 30 e poucas etapas. Ele cria a etapa de cadastro, por exemplo, daí ele cria a etapa de pré-análise de crédito, que é um outro time, que daí faz a questão do checklist, revisão, e daí vai para o time de análise de crédito. Depois vai para o pessoal de montagem. Então, tu pode ter quantas etapas tu quiser, tá? A etapa aqui, ela é uma questão mais visual, né? Uma questão mais de filtro aqui dentro do processo, onde eu tenho aqui, realmente a gente chama de esteira, né? Mas eu posso também criar aqui mais fases, se for o caso, né? Eu posso ter aqui diversas fases e ligar elas com cada uma das etapas. Por quê? Porque daí quando eu mudo aqui a fase, eu vou mostrar isso para você já na sequência, eu posso fazer com que a fase e a etapa andem juntos. Então, quando eu altero a fase, eu altero a etapa ou vice-versa, tá? Para a gente não precisar, porque daí às vezes o analista foi lá, pô, ele já andou aqui para montagem, vocês estão vendo que a minha análise de crédito já ficou verdinha. Olha só, para ele não precisar ficar vindo aqui, entrando na etapa e clicar finalizar etapa, porque daí ficou verdinho. Ele vem em conformidade de contrato, ele tem que clicar no botão finalizar etapa. Não, eu posso já vir aqui, ó, quando eu mudar aqui a minha fase para CRI, ele vai para o registro, ele já vai mudar aqui na etapa também. Vocês vão ver que aqui, ó, a agência vai ficar, que eu estou em agência, tá vendo que está em andamento agência, para contar SLA, isso tudo. Quando eu mudar aqui para CRI, ele já vai concluir a agência e já vai abrir CRI para mim. Ó, acabou de concluir a agência, tá vendo? A agência está aqui concluída, etapa finalizada, e agora eu já estou no CRI. Então eu consigo configurar isso para que eles andem juntos. Vou te mostrar onde que a gente configura isso já já. Então eu vou criar aqui, ó, uma etapa agora, que o Roger pediu. Eu vou criar uma etapa em engenharia, tá? E a engenharia eu vou colocar aqui já, ó, logo depois de análise de crédito. Então eu acabei de criar uma etapa. Não estou conseguindo acompanhar a aula. A gente vai disponibilizar a gravação sim, tá, Rafael? Fica tranquilo, a gente já está gravando, a gente manda para todos os clientes na sequência. Então, olha só, pessoal, aqui em engenharia, acabei de criar essa etapa agora, mas vocês podem ver que ela não está vinculada a nenhuma fase. Tem problema quanto a isso? Não, tá? Eu posso deixar uma etapa aqui sem nenhum tipo de fase vinculada. Não tem problema. O que a gente sempre recomenda? Que vocês priorizem estas fases aqui. Por quê? Porque a fase é a situação do processo. É onde vai refletir relatórios, filtros para vocês. Aqui, ó, no próprio processo, eu consigo, né, ter as visualizações e identificar, ó, a fase atual dele. Então, ó, esse aqui está no CRI, esse está em montagem. Se eu clicar aqui, ó, com o botão direito, eu já posso alterar a fase desse processo sem abrir ele, ou copiar o CPF do cliente. Então, a fase é realmente aonde que esse processo está. E as etapas ali é a questão mais de formulários, né? Tudo isso. Então, tu pode ver, inclusive, ó, falando em formulários, que engenharia eu não tenho nada. Eu só tenho pendência em comentários dentro dele. Eu não tenho nenhum formulário de engenharia ainda. Aonde que a gente consegue configurar isso? Também em fluxos. Todas as configurações que a gente está falando, vocês vão configurar aqui, 99% configurações, fluxos, tá? Então, ó, fases, recapitulando, que até tem uma fase de engenharia aqui, tá vendo? Eu vou colocar aqui, inclusive, a fase de avaliação, por exemplo, só para a gente mudar aqui a nomenclatura. Cada cliente, né, chama de um modo, a grande maioria considera isso como engenharia, e eu acabei de criar aqui, ó, a etapa, né, de engenharia. Então eu até vou mudar o nome para etapa engenharia. E eu posso ligar a fase, ó, que eu acabei de criar, a fase de avaliação. Tá vendo? Que daí o status
e a etapa ficam vinculadas. Mas vocês podem ver que o formulário, como eu falei para vocês, aqui dentro do processo, deixa eu alterar aqui, atualizando, já mudou para a etapa engenharia. O formulário está aqui, dentro de análise de crédito. Então eu vou tirar ele daqui, e isso vai mudar para todos os meus processos. Todos os processos novos que eu estiver criando, ele vai ter essa alteração. Então eu venho aqui na configuração análise de crédito. Tá vendo que aqui em formulários de etapa, eu tenho um formulário de análise de crédito e eu tenho um formulário de engenharia. Eu vou excluir ele dessa etapa 2 de análise de crédito e eu vou adicionar ele aqui na etapa 3, que é a etapa engenharia. Então, abrir a etapa engenharia, vou vir aqui agora em formulários e vou selecionar engenharia. Tá vendo? Porque eu tinha acabado de excluir ele de análise de crédito, que é a etapa 2. Então, vou salvar ele aqui, vou atualizar o meu processo e a gente já vai ver aqui que a análise de crédito agora só tem o formulário de análise de crédito e a etapa engenharia já apareceu aqui para mim. Tá vendo? Então, fica mais organizado. Outra configuração que muito cliente faz, aqui na etapa de cadastro, que é onde eu tenho os dados da proposta, os clientes, o cliente 1, o cliente 2, se eu tiver mais clientes, quem é vendedor, quem é comprador, todas as partes do processo. Tem cliente que separa essas partes. Deixa a etapa de cadastro só para o dado da proposta aqui, que é esse formulário, e cria uma outra etapa para ficar mais separado, só com as partes, ou só dos clientes. Então eu posso vir aqui nas etapas e eu não preciso criar fase para isso. Eu não preciso vir aqui e ter, porque isso não é uma fase. A fase é o quê? A fase de cadastro ou a fase de montagem da pasta, né? Não preciso necessariamente ter uma fase dizendo que esse processo está na fase de cliente. Não, está no cadastro. Então ela pode ser uma etapa global, né? Então eu vou vir aqui, vou criar uma nova etapa e vou colocar aqui, por exemplo, clientes. Vou colocá-la bem para cima aqui, antes de cadastro, por exemplo. Ou depois, na verdade, que é melhor depois. Depende muito, de como cada cliente trabalha. Clientes, e eu vou colocar aqui, partes. Partes do processo, só para vocês entenderem o que a gente vai mudar. Eu já estou com 11 etapas agora nesse meu processo aqui, né? Deixa eu botar clientes antes de partes. E daí agora aqui no cadastro, em formulários, eu vou tirar o cliente. Alguém me mutou, hein? Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Sim? Boa. Estava mutado meu microfone aqui. Então, eu vou tirar aqui da parte de cadastro o cliente, o vendedor e o corretor. Vou deixar só os dados da proposta. Agora aqui na etapa 2, clientes, venho nela, vou aqui em formulários de etapa e vou adicionar só cliente. Então se eu tiver cliente 1, cliente 2, vão aparecer todos aqui. E na etapa 3 eu vou botar as partes. Então venho aqui na parte 3 e venho aqui em formulários de etapa, adiciono vendedor e corretor. E o corretor eu vou botar ainda em cima do vendedor. Então, eu vou arrastar o corretor para cima. Vou salvar. E agora eu atualizando aqui o processo, já vai ter 11 etapas agora, tá vendo? Foi para 11. Então, na etapa de cadastro agora, a gente só vai ter aqui dados da proposta. Etapa 2, o cliente. Só tenho aqui um cliente. Vou até adicionar mais um cliente aqui. Vou botar um CPF aqui. Cliente. Teste. Show. Tá salvo, então já tem agora 2 clientes aqui nesse processo, cliente 2 e cliente 1, tá vendo? Fica 2 clientinhos, eu consigo abrir e fechar eles aqui, né, para ser mais fácil de visualização. E na etapa 3, eu tenho a parte do processo, que é o quê? O corretor e o vendedor, que daí eu consigo atrelar eles aqui, né? Eu posso selecionar imobiliárias, se eu tiver imobiliária. Então aqui, em cadastros imobiliárias, desse escritório tá em branco, certo? Corretores também está em branco nesse meu escritório. Deixa eu ver se o escritório 1 tem aqui. No escritório 1 tem imobiliárias e corretores. Então vou mostrar nele para vocês. Vou abrir aqui o escritório 1. Então também é por escritório, né? Porque em tal escritório de tal empresa eu posso ter corretores ou imobiliárias diferentes do meu escritório 2. Então vou abrir aqui, em processo. Deixa eu pegar aqui, esses aqui estão na parte de cadastro. E eu posso selecionar quem que é a imobiliária e quem que é o corretor. Né? Sempre respeitando a hierarquia.
Se o corretor é de uma imobiliária, vai aparecer só os corretores dessa imobiliária. Então, salvando aqui, ele vai salvar esse processo já com as partes, né, que eu acabei de criar. Tá tranquilo até aqui, né, pessoal? Show. Então, voltando aqui, ó, deixa eu pegar aqui esse escritório de demonstração. Boa. Eu quero pegar aqui um outro processo, aquele que eu estava visualizando, porque agora eu vou falar de campos customizados para vocês, né? Que a gente também consegue aqui, ó, dentro do processo, configurações, ó, etapa de cadastro, tá vendo que esses dados de proposta, ou principalmente de clientes, que tem bastante campo, né? Dentro do cadastro cliente. Tem aqui, ó, várias informações desse cliente. Então, deixa eu abrir um aqui. Deixa eu pegar aqui em tabela. Deixa eu ver se eu tenho aqui um processo de teste. Cliente teste, esse cara aqui pode ser. Ó, em cliente, vocês estão vendo que eu tenho um monte de campo aqui, né? A data de nascimento, CPF, primeiro imóvel, SFH, tudo isso eu consigo customizar também, por fluxo. Então, por exemplo, no fluxo da Caixa, eu preciso dessa informação. Mas no fluxo do banco privado, eu não preciso de tais informações, quero ter um cadastro mais simples. Então, eu posso mudar aqui para tal fluxo, ó, vou pegar no fluxo avulso. Fluxo avulso, cadastro, deixa eu abrir o cliente, tá vendo aqui, ó, que eu tenho um monte de informações. Então eu venho aqui nas minhas configurações, venho para o fluxo avulso, na parte de cadastro, eu tenho aqui, ó, cliente com um monte de informação, tá vendo? Eu consigo habilitar ou desabilitar, por exemplo, não tá aparecendo o campo de profissão aqui desse cliente. Eu posso vir aqui nas configurações e habilitar o campo profissão. Salvando, já vai aparecer no cadastro de todos os clientes deste fluxo o campo profissão para mim. Então, olha só, magicamente o campo de profissão já aparece aqui. Eu posso vir aqui, né, no editar o cliente e escolher o campo de profissão dele, certo? Então, já aparece aqui todas as profissões, né, administrador, advogado, enfim, já aparecem aqui para que eu salve a profissão. Ah, mas eu não quero todas as informações aqui, de moradia, enfim, tudo isso do cliente. A gente vem aqui nas configurações do fluxo, dados do cliente, ó, e eu posso ocultar, tá? Então isso vai sair do formulário, renda inclusive, meio de folha de pagamento, imposto, vou tirar todos esses campos basicamente, ó, vou salvar. Então atualizando aqui a tela agora, olha só, cadastro desse cliente, ó, já ficou bem menor, tá vendo, ó? Saiu profissão, só ficou data de nascimento, CPF, e-mail, celular, renda bruta e o campo de observações que eu deixei. Então tudo isso é customizável agora para vocês, tá, pessoal? A gente tem várias atualizações saindo também, com o time de tecnologia, de criar campos novos, né, ter de solicitação, enfim. Mas vocês já têm agora toda essa flexibilidade de escolher quais campos vocês querem que apareçam, né, em cada um dos formulários, reordenar eles dentro do formulário aqui, ó. Então eu vou botar o cliente antes do dado da proposta, atualizando, ó, tá vendo que, ó, os dados da proposta estão em cima. Quando eu atualizar, ó, o cliente vai estar em cima agora, tá vendo? Cliente 1, cliente 2, os dados da proposta já estão embaixo. Então toda essa questão de fase, vocês podem criar quantas fases vocês quiserem, excluir as fases, renomear as fases, reordenar as fases, tá? Etapas, que é aqui, né, a esteira, né, de 1 a 6 que está nesse caso aqui. Vocês podem criar novas etapas, excluir novas etapas, reordenar. Todos os formulários aqui das etapas, vocês podem excluir ele de tal etapa, colocar ele numa outra etapa, ou, por exemplo, aqui, ó, na parte de agência, eu não faço aqui acompanhamento de aguardando a entrevista. Aí a gente vem aqui na agência, tá, na etapa 5, e eu vou excluir esse formulário de aguardando agência. Excluindo ele aqui, automaticamente, então não polui ali para o analista ver um monte de informação na tela, o sistema fica bem mais simples, né, bem mais intuitivo, certo? Então, a gente tem aqui todas essas customizações de fluxos. E as travas, né, de avançar aqui, né, de tal fase para tal fase, ou voltar de tal fase para tal fase, a gente configura sempre aqui no workflow. Por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, que a fase de avaliação que a gente tinha acabado de criar, ela não está aparecendo para mim aqui, ó. Eu não tenho essa fase, mas ela está criada no meu escritório. Se eu vier aqui, ó, configurar fase, eu tenho uma fase aqui, ó, de avaliação, tá vendo?
Por que ela não está aparecendo aqui para mim em alterar fase? Porque ela não está ligada no workflow. Então eu consigo vir aqui, ó, deixa eu até confirmar o fluxo avulso. Eu abro esse meu fluxo avulso, abro o workflow. Tá vendo que a fase de avaliação está aqui, ó, desplugada, ela não está conectada em nada. Então eu posso vir aqui, eu vou conectar ele aqui, ó, entre análise de crédito e montagem. O que a gente consegue fazer? Eu pego aqui, ó, ligo ele, e tu pode ir arrastando aqui, né? A gente consegue reconfigurar isso aqui na questão de organizar o quadro, mas eu vou conectar ele na mão até para vocês verem aqui a dinâmica. Então, ó, sair de análise de crédito para avaliação, e de avaliação eu vou para montagem. Ah, e eu posso voltar de montagem para engenharia de novo. Vou clicar aqui, ó, em organizar horizontal. Então vocês podem ver que, ó, agora a fase de avaliação já fica entre análise de crédito e montagem. Salvando aqui, vou atualizar meu processo. Vocês podem ver que vai ter que aparecer agora a fase de avaliação aqui para mim. Ó, a fase de avaliação já está aparecendo para mim agora. Tá vendo? Então, claro que eu não consigo voltar para avaliação porque esse já é um processo que está em registro, por exemplo. Mas eu vou liberar aqui, né, para facilitar a nossa vida neste caso. Então, ó, já vou ligar registro com avaliação para que eu possa voltar de um para outro. Ó. Clicou aqui, ligou um no outro, atualizando a tela. Eu já vou voltar ele, ó, para avaliação. Certo? Então, agora já é um processo que está na fase de avaliação, né? Essa é a fase dele. E eu posso ir para montagem ou voltar para análise de crédito. Tudo isso, né, essas travas aqui, ó, de não poder avançar ou poder avançar, elas estão aqui dentro do meu workflow. O que é legal a gente falar também para vocês aqui, pessoal, nessas configurações, é a questão de checklists, responsáveis por etapas, tudo isso vocês conseguem customizar aqui dentro, né, das etapas do fluxo. Então, por exemplo, ó, a gente está aqui, deixa eu voltar aqui nesse fluxo avulso para cadastro escritório SP. Fluxo avulso, cadastro escritório SP. Então, olha só, se puder mudar aqui para etapa de cadastro. Etapa do cadastro. SLA, por exemplo, esta minha etapa aqui, ó, vocês podem ver que eu já estou 1 dia e 13 horas nele. É uma base de teste, né, com um monte de informação. Mas onde eu configuro qual que é o SLA dessa etapa? Aqui dentro. Então, ó, na etapa de cadastro, eu vou dizer que meu SLA é de 2 horas, por exemplo. Quando eu salvar aqui, vou atualizar, ele já vai mostrar que, ó, meu SLA ele é de 2 horas. Tá vendo que já alterou aqui? Então, quando eu iniciar e finalizar essa etapa, deixa eu até ver se tem um processo novo aqui para a gente... Deixa eu pegar aqui o de demonstração, que deve ter bem mais processo em cadastro. Giovanni Uca. Boa. Esse aqui ó, é um bom caso. Então, eu vou pegar esse processo aqui, fluxo padrão do meu escritório. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês na prática, tá, pessoal? Fluxo padrão, etapa de cadastro, que é esse fluxo que eu tô aqui nesse processo agora. Tá vendo que o meu SLA eu vou botar aqui, ó, que é 1 hora nessa etapa de cadastro e vou salvar. Vou atualizar a tela. Ó. Então aqui ó, já está mostrando vermelhinho o meu SLA, que eu estou 6 dias nesse processo aqui na etapa de cadastro de 1 hora. Então isso já vai refletir no meu relatório agora aqui de SLA. Então aqui em gestão, que é só os gestores realmente têm acesso a SLA, vai aparecer aqui o meu SLA estourado naquele processo que eu configurei agora de 1 hora, certo? Então tudo isso a gente configura por etapa aqui dentro da minha configuração de fluxo. A etapa de correspondente, o SLA é 2 horas. Então, vou atualizar aqui, deixa eu... Ó, então, nessa etapa aqui do correspondente agora, ele já vai dizer que o meu SLA é de 2 horas. Mas eu não iniciei ainda essa etapa. Então, ok. A partir do momento que eu iniciar essa etapa, começa a contar agora o timer, né, de quantos minutos eu vou ficar na etapa de correspondente do SLA de 2 horas. Eu sei que nem todo cliente cumpre, né, SLA, e acho que principalmente quem faz empreendimento, né, tem incorporadoras ali que exigem, mas é legal que tenha essa configuração, né? Se não quiser configurar, dá para deixar em branco. Mas tudo isso reflete em relatório. Da mesma maneira, responsáveis. Vocês podem ver que aqui, ó, na etapa 2 de correspondente, eu já tenho o responsável aqui dessa etapa, que é o bancário 2. Então, olha só, acabei de abrir aqui, ó, a etapa 2, ó, o bancário 2 já está aqui, selecionado como responsável dessa etapa. Tudo isso a gente consegue configurar aqui também. Deixa eu ver se tem algum sem responsável.
Ó, a etapa de cadastro, tá vendo que o responsável está em branco. Não tem nenhum responsável pré-determinado. Eu posso, obviamente, vir aqui e dizer quem que vai ser o responsável dessa etapa na mão, mas a gente já pode deixar isso configurado. Então, aqui na etapa de cadastro, eu posso vir aqui, ó, e dizer o responsável por essa etapa é tal pessoa, ou tal pessoa. Tá? Então, tudo isso a gente configura aqui, ó, nesse formulário por etapa. Etapa de cadastro, etapa de correspondente, qual que é o SLA, quem que é o responsável por essa etapa. Se quem não é responsável pode mexer nesses formulários dessa etapa, então tudo isso aqui, ó, bloqueio o formulário para quem não é responsável. Ou eu notifico, né, o responsável quando o processo chegar nessa etapa. Por exemplo, eu estou avançando, agora chegou em agência aqui. Eu posso habilitar isso aqui para quando esse processo chegar em agência, eu vim aqui, né, e iniciei a agência, ou mudei ele para agência. Vim para montagem, de montagem, vim para conformidade, de conformidade, tá para agência. Já notifica quem que é o responsável dessa etapa de agência. Tá? Então, ele vem aqui nas notificações do sistema e vai vir uma notificaçãozinha para esse usuário. Então, tudo isso é configurável, pessoal. Regra de avanço, por exemplo, eu não vou deixar avançar essa etapa sem preencher tal informação. Ele não pode avançar se não tiver preenchido aqui, ó, os dados do banco. Qual que é o banco desse processo? Eu posso vir aqui, ó, vou salvar. Vocês podem ver que eu vou tentar aqui, ó, deixa eu voltar ele para conformidade, vou voltar para agência. Agora eu vou tentar, vou só atualizar a tela, obviamente. Agora eu vou tentar voltar para agência. Conformidade, agência, peraí. É que eu tô com o banco preenchido, obviamente. Deixa eu tirar o banco daqui agora. Vou tirar o banco, por exemplo, o campo de banco não estava preenchido, tá? Agora eu vou tentar ir para agência. Tá vendo que ele não vai me deixar avançar para agência? Ó, campo é obrigatório, não está preenchido. Qual que é o campo? Banco. Então ele me obriga a preencher o banco. Ó, agora eu vou preencher o banco e vou tentar avançar para agência. Deixou. Então tudo isso é configurável aqui, ó, por etapa. Então a gente consegue ter muita trava no sistema, né? Para o analista, obrigar ele ou cumprir checklist. Eu vou pegar aqui, ó, minha etapa de deixa eu ver aqui, de cadastro mesmo, e vou criar um checklist para ela. Só um segundinho. Vou criar um checklist. Ô, Bruno, e tu me ajude aí, Luísa, se eu estiver esquecendo algo, tá? Se tá fazendo sentido, se alguém tiver alguma dúvida específica. Então, a etapa de cadastro, eu vou pegar e vou criar um checklist. Então, ó, regras de avanços, formulários, ó, checklist. Então, no cadastro eu preciso confirmar aqui, ó, CAD multi, IRPF, caixa aqui, assim por diante. Vou deixar só esses três e vou salvar agora um checklist. Eu posso ter vários checklists para cada etapa, né, para ter certeza que o analista ali cumpriu esse checklist, que ele viu essas informações. Então, olha só, acabei de abrir aqui a etapa de cadastro nesse processo, já apareceu um checklist aqui para mim. E esse checklist vai aparecer em todos os processos que estão no fluxo padrão na etapa de cadastro. Então, eu posso vir aqui, ó, cumprir o checklist. Tá vendo? Daí, quando eu tentar, deixa eu voltar aqui, ó, avançar de tal etapa, né? Ele vai me dizer, eu preciso cumprir o checklist, eu consigo dizer que esse é um campo obrigatório, sabe? Não avança de tal etapa antes de cumprir o checklist, para eu confirmar, porque daqui, ó, no histórico do sistema, ó, ele vai me dizer quando que a pessoa cumpriu o checklist, quando que ela alterou a fase, quem que foi o usuário. Eu estou aqui com esse bancário 1, né, de teste, então tudo isso gera log no sistema para mim, tá bom? Então, deixa eu ver o que mais aqui, ó. Questionário interno também é um campo legal, além de checklist. Deixa eu arrastar aqui, ó, a Clara e o chat para cima. A Clara, que é nossa assistente de IA, ó, fica sempre aqui na lateralzinha, né? Deixa eu criar um questionário interno. Vou abrir aqui na minha outra tela. Questionário interno. Qual que é a diferença de questionário interno para checklist, tá, pessoal? O checklist realmente é o que aparece aqui, ó, é um campo que eu posso clicar em, né, ligar ele, eu clico aqui, ele marcou esse checklist.
É só isso, ele me diz o que foi feito. No questionário interno, eu posso escolher que tipo de campo, uma pergunta, por exemplo, vou colocar aqui, vou dar um exemplo, é tipo um campo customizado mesmo. Eu não preciso ter esse campo, por exemplo, CPF do cliente. Eu não preciso, por quê? Porque eu já tenho o campo CPF do cliente. Mas eu posso criar aqui, né, um questionário interno e escolher qual tipo de campo. Por exemplo, vou colocar aqui, dados do cliente. Então, eu posso ter aqui, o nome, que é um campo de texto. Posso adicionar mais uma pergunta, que é um campo de data, nascimento. E mais uma pergunta, que é um de seleção aqui. Só para vocês entenderem, tá? Então, eu posso ter quantos campos customizados eu quiser para cada etapa, tá? Então, eu salvei aqui na etapa de cadastro, além do checklist, já vai aparecer agora aqui um questionário interno de dados do cliente, onde eu posso digitar o nome, posso colocar aqui uma data, que eu coloquei um campo de nascimento, né? E renda, que eu não tenho nenhuma opção configurada, que eu teria que configurar aqui as opções, né? Eu vou colocar aqui nacionalidade. Então, claro que esses campos eu não preciso, porque ele já tem padrão de sistema, mas tem escritório que usa assim para a pessoa cumpriu tal checklist interno, sim ou não, sabe? Então eu posso ter aqui quantos campos customizados ou questionários internos, checklist eu quiser para cada uma dessas etapas também, tá bom? Deixa eu pensar o que mais aqui dentro ainda de etapas e formulários. Acho que responsáveis a gente já falou também, regras de avanço a gente já falou. Os campinhos aqui, né? Dentro de cada formulário que eu posso habilitar ou desabilitar, né? De análise de crédito, enfim, né? Eu quero aqui habilitar o campo de entrada na análise de crédito. Eu vou salvar aqui. Ele aqui, na etapa de correspondente à análise de crédito, já vai aparecer agora um campo de entrada para que eu preencha também, tá? E o sistema daí já faz esse cálculo, ó. Então tá aqui o campo de entrada. Sempre é importante, né, pessoal, a gente sempre clicar nesses botõezinhos calcular aqui do lado também, né? Que ele vai calculando, ó, o valor de avaliação, saldo devedor. Então, ó, preenchi o campo de entrada 200 mil, ele já pegou o valor de compra menos os 200 mil que eu acabei de preencher de entrada, já somou que o saldo devedor é 460 mil, tá? Então, acho que é isso, né, dos campinhos customizados aqui. Checklist também a gente já falou. Então, recapitulando, eu posso configurar quantas fases eu quiser, quantos fluxos eu quiser, quantas etapas aqui eu quiser. Tá? Posso adicionar mais etapas, tirar etapas, vou tirar o CRI, como eu falei, e os responsáveis. Então, é isso, pessoal. Dúvidas? Me ajudem aí, por favor. Sei que o pessoal está muito em silêncio aí. Como é que estamos? O café até esfriou, eu acho. Esfriou. Nenhuma dúvida, pessoal? Tá todo mundo em ordem aí? Hoje eles estão um pouquinho mais tímidos, parece. O pessoal tá mais tranquilo. Eu sei que fluxos a gente sabe que é um assunto denso, complexo, né? Mas é aquilo que eu falei, fluxo é um negócio que a gente vai configurar ali uma vez. Vai ter uma alteração ou outra, né? É importante que vocês façam aqui essa configuração ou revisão, principalmente. Tipo, será que não cabe aqui eu colocar mais uma fase no meu processo? Será que, tudo que eu tenho aqui eu tenho alguma desnecessária? Por exemplo, muito cliente não faz registro, então, tira ela daqui. Deixa o sistema mais intuitivo, mais simples, né? Ou criar uma nova fase aqui, renomear, inclusive, tem gente que separa a análise operacional da análise de crédito, tem gente que deixa junto. Então, tira a análise operacional daqui. Ou renomeia. Né? No fluxo padrão nosso da Housea, ele está aqui, a etapa 2 é correspondente. Mas será que correspondente é a melhor maneira de chamar? Será que não posso deixar mais claro que aqui é a parte de análise? Então, né, a gente consegue ter essa customização, né, e eu posso ter vários fluxos, como a gente falou. Então, eu posso, esse fluxo aqui, modelo padrão, eu não utilizo. Então, vem aqui e exclui ele. Posso vir aqui e excluir o fluxo, tá? Ou posso criar vários outros, posso criar vários novos, certo? Deixa eu
ver que acho que teve uma pergunta aqui. A estrutura base de etapa para fase difere como? Boa, Roger. Então, olha só. Primeiro, a questão de fase, né? Por escritório, inclusive. Eu estou aqui ó, no meu escritório demonstração. Então, ó, no cantinho direito, ó, menu, configurações, fluxos. Cantinho direito aqui, eu venho configurar fases. Tu cria as fases, né? Ou edita as fases que tu já tem aqui e pode, inclusive, renomear. No meu caso aqui, a conformidade vem antes de montagem. Ou eu quero fazer engenharia antes da análise de crédito, porque eu já tenho uma engenharia ali desse imóvel. Consegue vir aqui e arrastar as fases, certo? E criar novas. E como que tu vincula eles? Essa vinculação, deixa aberto. A vinculação tu faz aqui dentro do fluxo. Então, ó, vou até criar um fluxo novo aqui, ó, pessoal. Ó. Fluxo da reunião de fluxos. Tem que ser bem literal. Eu acabei de criar um fluxo novo. Ele já cria essas etapas aqui, padrões, de 1 a 8, que é o padrãozão do sistema. Então, ó, venho aqui na etapa de cadastro e eu posso vir aqui, ó, tá vendo esse campo, a fase do processo? Até tem dizendo aqui, ó, são as fases que tu tem cadastradas no teu escritório. Então eu venho aqui e seleciono qual fase que eu quero vincular com essa etapa de cadastro. Então, ó, eu vou até mudar aqui, ó, etapa de cadastro, o nome para ficar mais claro. Eu vou vincular com a fase de cadastro, tá vendo? E a fase de cadastro está aqui, ó, em configurar fases, ó, fase de cadastro 1. Então é aqui que eu faço esse vínculo. Etapa de cadastro vinculada à fase de cadastro. Análise de crédito, eu vou vincular a fase análise de crédito. Aqui, ó, engenharia, tá vendo que eu não tenho né, a etapa engenharia aqui nesse meu fluxo que eu acabei de criar. Então eu vou criar uma etapa engenharia, eu vou vincular ela com a fase, tá aqui, ó, fase engenharia, tá vendo? Eu vou até subir ela aqui para cima. Então é aqui que eu faço esses vínculos. Entendido, né, Roger? Show. Ideia muito importante, criei fases, criei etapas, vem aqui no teu workflow e confirma que o workflow está fazendo sentido. Tu até pode, depois se tiver tudo aqui, ó, vinculado, etapa, né, de cadastro com a fase de cadastro. Tu tá vendo que a fase de cadastro aqui, ela tá desplugada do workflow? Ela ainda não tá ligando a cadeia. Tu pode vir aqui e ligar na mão, clicar ele, ó, e ligando análise de crédito, ou, deixa eu clicar aqui, ó, para desligar. No organizar, eu posso dizer, ó, que eu vou ligar todos na ordem das etapas. Vou clicar aqui, ó, tá vendo que ele já plugou a fase de cadastro para análise de crédito sozinho. Por quê? Porque ele entendeu aqui, ó, que nas minhas etapas eu já tinha fase de cadastro e etapa de cadastro vinculadas. Então eu consigo vir aqui no workflow e deixar ele configurado automaticamente. Eu quero ligar todos para frente e para trás, ó, na ordem ida e volta. Tu vai ver que ele vai ligar aqui agora a análise de crédito com fase de cadastro. Por quê? Eu vou dizer que eles podem ir para frente e para trás. Ó. Tá vendo que ele acabou de ligar aqui, ó? Sempre, ó, tem até uma legenda, ó. A flechinha, né, cinza vai para frente e a flechinha laranja pontilhada retorna. Então, ó, eu já tô com ele todo ligado. Isso parece ser um pouco complexo, esses workflows, né, essas caixinhas de seleção, mas não é só realmente uma questão visual de como que o meu processo está configurado. Deixa eu até aqui, ó, reorganizar ele de uma forma automática, ó, que daí ele fica todos eles ligados, né. Então, de cadastro para análise de crédito para engenharia ou montagem. Eu não sei o que está acontecendo com o meu microfone. Alguém está limitando meu microfone, eu acho, Luz. Mas vocês estão me ouvindo de novo? Eu acho que tá cortando alguma coisa, dando referência, porque quando tu quando corta o microfone, ele fica com um ícone, então não ficou. Tava cortado aqui, eu já liguei de novo. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Roger, acho que está entendido essa questão, né? Então, ó, quando eu vier nesse processo aqui, vou alterar agora para fluxo da reunião de fluxos. Ó. Vou acabar alterando ele aqui agora. Ó. Fase de cadastro para análise de crédito. Etapa de engenharia que a gente acabou de criar ali. Tá vendo que a etapa de engenharia tá sem nada dentro. Né? Nem checklist, nem o formulário de engenharia. Por quê? Porque aqui, ó, a gente não configurou nada dentro dele. Nem o formulário de etapa. O formulário de etapa de engenharia está dentro de análise de crédito.
e eu não tenho nenhum checklist. Então eu posso vir aqui e vou criar um checklist. Checklist. Feito avaliação, por exemplo. Ele já vai aparecer agora lá no meu formulário de engenharia. Olha só, etapa de engenharia, ó, já apareceu o checklist, se foi feita a avaliação. Tá vendo? Então, é isso, pessoal. Mais dúvidas? Aquilo que eu falei no início da reunião. Sei que pode ser complexo. Cada caso é um caso. Se o escritório de vocês, né, pô, não tá legal o meu fluxo, a minha esteira de crédito não tá legal, chama a gente, chama o nosso suporte pra gente fazer aqui, né, essa reunião 1 a 1 e reconfigurar os fluxos de vocês, né, entender se dá para melhorar alguma coisa, não só de nomenclatura, de posição, checklist principalmente, responsável por etapa, essas automações, né, de quando eu avançar tal etapa aqui. A gente tem agora esse filtro, todos os escritórios, para quem tem mais de um escritório, que eu consigo inclusive pegar um processo aqui, ó, cantinho direito, mover de um escritório para o outro esse processo. Então tem várias automaçõezinhas que o sistema proporciona aí para vocês, tá? Que cabe também realmente uma questão mais de dúvida pontual daí, né? Acho que para a reunião de hoje aqui em grupo, deu para a gente passar o recado. Certo? Mais dúvidas? Vou deixar os minutinhos finais aí para quem tiver mais dúvida, senão a gente encerra. Estou à disposição. Se alguém tiver alguma outra dúvida do sistema também, pessoal, mande aqui. Show, bebê. Acho que é isso. Teremos mais treinamentos, né, sobre... A gente tem aí a questão de processo, proposta e processo, como iniciar, né, como a gente anda aqui as fases do processo, customização não só dos campos, mas de etiquetas, né? Eu estou aqui ó, com uma etiqueta revisar, etiqueta ó, documentação ok, prioritário, que isso tudo reflete aqui na minha visualização ó, de Kanban, então ó, já apareceu uma etiqueta prioritário. A gente vai ter uma de atendimento via WhatsApp, né? Nosso módulo atendimento aqui no comercial, deixa eu ver se tem WhatsApp, não tem WhatsApp conectado, mas na reunião a gente vai ter um WhatsApp conectado, eu mostro para vocês. Vai ter muito de IA, como a gente inicia um processo com IA, como a gente apura a renda com IA, ou dentro de um processo que já existe, como que eu adiciono uma parte com IA. Então aqui ó, na etapa, nesse processo, eu quero adicionar mais um cliente. Né? Eu já tenho um cliente aqui nesse, deixa eu pegar em cadastro aqui, ó, tenho o cliente 1, e eu quero adicionar mais um cliente. Eu já posso vir aqui e adicionar com IA. Então subir a documentação aqui desse cliente e já vai adicionar ele dentro desse processo. Então a gente vai ter uma bem de IA, tá bom? Vamos ver, Rafael, em qual etapa do processo precisa estar para visualizar os valores a receber? Boa, Rafael. Os valores a receber que você diz é o teu financeiro, né? O teu comissionamento. É isso? Show. Então aqui, ó, dentro do processo, essas etapas que a gente estava falando até agora são customizáveis, certo? O que a gente tem daí de opções do processo fixas? Aqui, ó, nessa parte de baixo em mais, eu tenho pendências, que isso vocês não customizam, tá? Isso é padrão do sistema. Pendências, então aparece todas as pendências. Comentários, todos os comentários do escritório, né, dos usuários de vocês. Eu posso inclusive vir aqui, fazer um comentário, ó, marcando tal analista do meu escritório. Vê isso urgente. Né? Então aparece aqui todos os comentários do sistema, ó, já marquei, já vai uma notificação para esse bancário 2 lá. Os documentos, né, desse cliente, desse processo, então vai ter todos os documentos aqui. A parte do histórico, ó, que cada usuário fez. O resumo, que é uma tela só, onde aparece tudo que foi preenchido no processo. Então eu venho aqui, ó, gerar PDF, inclusive, posso colocar um título aqui. Apresentação. Né? Então eu posso baixar isso em PDF. E a abinha financeira. Então, olha só, até tá aparecendo aqui ó, que a comissão tá 43%, coisa linda, né? Me parece que tá, sei lá, 0,8%. Então, aqui ele vai mostrar os ganhos do comissionamento de vocês. Por que ele puxou 43% aqui? Ou porque eu coloquei isso na mão, como é uma base de teste, ou aqui em configurações do escritório tá 43% a comissão, deixa eu ver. Não, a comissão aqui tá 2,5%. Vou botar 0,8% aqui, né? Vamos ser mais otimista, mais realista. Então eu vou botar 0,8. Então lá dentro do meu processo, na abinha financeiro, ele puxa aqui esse comissionamento. Então eu vou botar aqui ó, 1% nesse processo. Tá vendo que ele já calculou o valor de comissão? 2.880, por quê? Ele está calculando ó, do valor utilizado.
Então aqui, ó, na minha parte de correspondente bancário, ele pega aqui, ó, o campo valor utilizado e já soma na tua aba financeira. Então isso aqui, tudo que eu colocar, daí os ganhos diversos, né, que a gente tem ali de, se eu cobrei do registro do imóvel, né, para fazer o registro, cobrei lá R$200, ganho diverso de cartão, isso, aquilo, tu vai poder preencher tudo aqui, mais R$50 aqui de ganhos diversos. Ele já somou, que esse processo me deu R$2.930. E isso aparece daí aqui na tua linha financeira, ó. Então aqui em gestão financeira, tudo isso que aparece aqui, ó, por processo, puxa da tua aba financeira lá que a gente acabou de preencher, certo? Então aqui te mostra por escritório, os ganhos que tu tem por escritório, por corretor, ó, quanto de valor aprovado e assinado cada corretor e o teu resumo de ganhos, tá? Com a data de previsão. Que daqui tu tem como fazer os filtros, né? De criação, data prevista e os filtros aqui, ó, de período mesmo, né? Das datas. A data de corte é dia 25, então coloca aqui do dia 26 do mês passado, que é dia 25 desse mês, por exemplo. Certo? Se não está puxando, provavelmente o valor aprovado, esse campo não está preenchido, tá, Rafael? Então, volta lá no processo e verifica se o valor aprovado não, o valor utilizado está preenchido, porque é deste campo que ele puxa, ó. Então, eu vou voltar aqui em processos. Ele até tem aqui um pontinho de interrogação, ó, no financeiro, da onde que ele puxa esse campo, ó. Então, ele puxa do campo valor utilizado para preencher a tua comissão. O de comissão do corretor também, valor utilizado com a comissão de corretor, se tu preencher o campo comissão de corretor, que não é todos os casos. A soma, então ele puxa CRI mais ganhos diversos mais valor de comissão, tá? Valor utilizado, voltando, tu pode ver aqui, ó, deixa eu ver, em montagem. Deixa eu até confirmar aqui. Aqui, ó. Então, ó, a assinatura do contrato, tá vendo? Valor utilizado. Então, eu vou até botar aqui, eu vou botar um valor bem alto, 500 mil, só para te entender. Tá vendo que o valor do financiamento aprovado, ele puxou, né, 288 mil aqui, ó, da parte de correspondente. Né, ó, valor aprovado, 288 mil, ele calcula isso automático. Mas aqui na parte de assinatura do contrato, eu vou botar 500 mil, porque eu quero realmente, né, colocar um valor maior só pra gente ver aqui na parte financeira. Então, ó, vou botar aqui 1% para facilitar a nossa conta e vou clicar em calcular. 5 mil, que é 1% dos 500 mil que eu acabei de colocar. Tá vendo? Ó, o valor utilizado aqui aparecendo 500 mil, ele puxa dali. Então, é isso. Se tiver dúvida também, chama no nosso WhatsApp ali, tá, Rafael? Porque daí a gente te auxilia ali. Tem que ver se o teu campo de valor utilizado, né, no teu escritório, ele tá aqui dentro de agência, que é esse campo aqui. Ele pode estar em outro lugar, onde a gente configura isso aqui em fluxos, onde a gente acabou, né, de mostrar no treinamento. Então, ó, neste meu caso, ó, ele está aqui dentro. Tá vendo? Ó, os campos de valor utilizado. Certo? Pode ser isso em outro lugar. E o CRI nos ganhos. Aqui, para mim, o CRI é cartório de registro de imóveis. É isso mesmo, tá, Flex? Então, o CRI, por que a gente colocou ele ali em ganhos também no financeiro? Porque tem cliente que cobra, né, para fazer o registro de imóvel. Eu sou correspondente bancário, e se o meu cliente quiser fazer o registro de imóvel, eu vou cobrar, sei lá, não faço muita ideia de valor, mas cobro R$100 para fazer o registro para esse meu cliente. Tu consegue controlar ele aqui como ganho. Daí tu vem aqui no financeiro e coloca que a tua comissão do processo foi X mil reais, né, R$500, R$1.000, e para o registro de imóvel eu ganhei mais R$100, para te ter isso no teu relatório financeiro. Tá bom? Show, Flex. Então, pessoal, acho que é isso, né? Se tiverem mais dúvidas, fico à disposição de vocês. Alguma outra coisa do sistema também. Reunião gravada, a gente manda para vocês também na sequência, né? Se quiserem depois compartilhar com o time. Teremos outras, muito provavelmente de fluxos também, tá? Essa semana não tem, né, Luísa? Outra, né? Não, essa semana não. Só na próxima semana a gente vai mandar também o nosso calendário lá na nossa comunidade e também na nossa rede social. Legal. Quem ainda não está na comunidade da Housey, vou até mandar aqui, ó, o nosso links no chat, né, no WhatsApp lá. Eu sei que tem bastante gente participando, mas entrem na nossa comunidade. Ó, eu vou mandar aqui, ó, comunidade Housey, vou mandar no chat. Será que tem alguém do marketing aqui na reunião? Acho que não, né? Acho que não, mas eu vou chamar aqui. Eu vou mandar. Eu tenho o link da comunidade.
Posso abusar? Vou te falar do apurador, Flex, agora. Quem quiser ver apurador, eu vou aproveitar e vou mandar para vocês, vou mostrar para vocês agora, tá? Ó, vou pegar aqui o link da nossa comunidade, convidar membros, enviar link via WhatsApp, vou mandar no todos e vou copiar aqui para vocês já. Então, vou mandar aqui no chat, que ainda não está na comunidade, porque lá a gente avisa, né? A gente tá mandando por e-mail também para os clientes, quando a gente tem essas reuniões em grupo. Mas entrem na comunidade, vocês podem, né, bater papo lá. A gente tem, né, uma comunidade de avisos e tem o fórum do correspondente dentro da comunidade, que é onde o pessoal bate papo mesmo, troca ideia. Não é só para falar do sistema, né, para falar um pouco de tudo. Sobre renda, tá, Flex? O que a gente tem aqui, ó. Vocês até podem ver no meu menu que neste meu usuário até tem um menu só de apurador de renda. Por quê? Porque é uma base minha aqui de teste que a gente tem. Mas todos os clientes que já têm a Scan, que todo mundo tem a Scan liberada, eu tenho a Flash e a Scan aqui. A nossa apuração de renda já está dentro da Scan, tá? Então assim, eu vou abrir aqui a Scan. Qual que é a diferença de renda? Deixa eu ver se eu tenho aqui um extrato. Extrato bancário, boa. Então, olha só, subi um extrato bancário, deixa eu tentar pegar o meu IR, deixa eu ver se eu acho aqui, IRPF, ó, aqui, ó, vou subir minha declaração de IR. Então, o que é legal? Quando eu subo um arquivo de renda, eu dizer para a IA que é renda. Por quê? Porque ela vai ler de uma forma diferente, mais apurada, mais específica para renda. Se eu deixar ela genérica, não que ela não vai ler, mas ela não vai ler tão bem quanto. Então, seleciona quando é renda, e se for um outro arquivo, deixa eu ver se eu tenho minha CNH aqui. Daí tu não precisa dizer que é nada, porque a gente identifica se é CNH, se é comprovante de residência, assim por diante. Ó, deixa eu subir essa fictícia aqui. Daí tu não precisa dizer que é renda, mas renda a gente tem essa flag para a IA, ela vai para um outro caminho. E, inclusive, quando é um extrato bancário muito grande, a gente tinha uns clientes aí com 400 páginas, 200 páginas de extrato. É legal a gente até falar de qual banco que é esse extrato. Por quê? Porque ela lê muito mais rápido daí. Então, por exemplo, esse aqui já é um extrato do Bradesco. Já vou dizer que ele é uma renda do Bradesco, vou ser bem específico. E o meu IR eu vou deixar ele genérico. Quando eu dou iniciar, ela vai começar todo o cadastro da pessoa. A CNH, que não é renda, então já vai cadastrar a pessoa com essa CNH, né, com as informações, e vai cadastrar, né, a minha renda também, do meu extrato, que eu disse que é do Bradesco, que eu nem disse era do Bradesco, é Bradesco, né? Pode ser que eu subi um outro banco, mas ela vai ler igual, né? Ela só não vai ler tão rápido quanto, né? Mas ela é Bradesco mesmo. E o meu imposto de renda. Imposto de renda, eu vou falar para vocês que ele acaba demorando um pouquinho mais, assim, geralmente. O imposto de renda, ele demora, sei lá, 30 segundos, 40 segundos. Mas é aquele tempo que a gente sobe aqui, né? Sobe a documentação, posso ir fazer qualquer outra coisa. Na verdade, aqui, eu estou na minha base local. Eu vou abrir a minha base da House mesmo, porque ele não vai ler. Eu não tô na House mesmo, tá vendo? Eu tô no meu computador só. Mas eu vou abrir para mostrar para vocês, faço questão. Deixa eu voltar aqui. Vou pegar um escritório na House mesmo. Ó, agora eu tô na House de verdade. Até tem aqui, ó, estamos ao vivo, ó. Boa. Então vou pegar aqui minha scan, vou subir a renda de novo. Pegar extrato. Vou dizer que é renda do Bradesco nesse caso, e vou subir mais um arquivo aqui, IRPF. Vou só dizer que é renda e a CNH eu não vou dizer que é nada. Vou pegar a CNH fictícia. Então, ó, vou iniciar, ela vai ler. Eu até sei que estava demorando muito, já estava uns 30, 40 segundos, por quê? Porque era na minha base local aqui, né? Não era na House de verdade. Então agora aqui, ó, tá vendo que ela já processou o extrato bancário do Bradesco. Pô, deu 7 segundos, ela já processou. Por quê? Porque eu já falei que era a renda do Bradesco. Então ela já vai direto, ela já lê direto, não precisa ficar pensando o que é. O IR, ela demorou ali, ó, demorou 17 segundos para ler. Por quê? Porque ela teve que identificar que é IR e fazer toda a apuração. IR é mais chatinho, né? Tem mais rendas, assim por diante. Então, olha só, já cadastrou aqui, ó, Lucas Ferreira da Silva, né? Que é os dados do cliente. CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é uma CNH fictícia, obviamente. Nome de pai, nome de mãe. Então tá tudo cadastrado aqui. E na minha linha aqui, ó, de renda, ó, eu tenho extrato e IR. Tá? Então, olha só, ela já considerou aqui, ó, no meu extrato bancário todos os lançamentos.
Então, o que ela está utilizando, o que não está utilizando, e eu posso, ela já faz a média mensal, esse é um extrato pequeno, né? Mas se eu subir um de 6 meses, 8 meses, enfim, ela vai pegar aqui todos os lançamentos de todos os meses e faz a média mensal. E eu consigo, inclusive, dizer aqui, ó, por exemplo, esse lançamento aqui, ó, ela já me mostra aqui, ó, o que ela está ignorando, o que ela está considerando. Está considerando entradas, está ignorando entrada e saída no mesmo dia, está ignorando entrada familiar, está ignorando resgate de aplicação, está ignorando bet, aposta e assim por diante. Mas ó, a IA não pegou aqui, ó, Bruna Hall como lançamento. Então eu posso selecionar e dizer, ó, Bruna Hall eu quero ignorar. Tá vendo que já muda a minha média mensal? Então, ó, mudou já a média mensal, porque ela ignorou todos os lançamentos de Bruna Hall. Ele pega todos os lançamentos do extrato e calcula. E do IR, mesma coisa. Então, olha só, ele vai pegar todos os lançamentos do IR, aqui, ó, qual que é a fonte? Isso aqui é aluguel, isso aqui é tal empresa, isso aqui é lucros e dividendos. E já soma todos os rendimentos e divide por 12. Então, a média mensal no IR deu esse valor. E daí ela já me mostra que, inclusive, a renda do extrato foi tal e a renda do IR foi tal. Aqui eu seleciono, ele já vai salvar no cadastro da pessoa. Tá? Então, e se eu subir mais de um extrato aqui, ele vai mostrar mais de um extrato para mim também, tá? Ele vai mostrar aqui a média de todos os extratos. Então é isso, né? Super rápido, vocês viram, pô, deu 17 segundos, já leu, e eu posso aqui salvar o cadastro, ou já posso iniciar um processo, que é a análise de crédito que a gente estava fazendo, ou eu posso baixar essa apuração de renda para mandar para o cliente, por exemplo. Ó. Então ele baixa um relatório da renda, todas as movimentações, a média mensal apurada, todos os lançamentos, o que foi considerado, o que não foi considerado. Tá? Então a gente consegue baixar isso aqui e mandar em PDF para o meu cliente, ou para a agência, assim por diante. Anexar no dossiê. Certo? Deu para entender, né, Flex? É fácil. É só realmente essa questão, a gente sempre considera, né? É importante flegar ali, dizer que é renda que auxilia bastante. Show, pessoal. Acho que é isso por hoje, tá? Agradeço a presença de todos. Show demais, Flex. Bom demais. Então, dúvidas, chamem nosso WhatsApp. Teremos outras reuniões, né? Conto com a presença de todos vocês. E abraço.